Bom dia, oitavos anos! Hoje vamos fazer a atividade 4 e os testes da apostila 2, módulo 6. A atividade 4 apresenta um mapa das principais paisagens vegetais na Europa e, a partir dele, responderemos a letra A, B e C da questão. Na letra A, pergunta as principais características das florestas temperadas. E esta é uma imagem desse tipo de floresta que tem as estações do ano marcadas nas cores de suas folhas. É o tipo de floresta que você vê nos desenhos animados, quando mostra as estações do ano e sua influência. Com folhas verdes e flores e cores na primavera, folhas laranjas, marrons e secas que caem no outono, árvores sem folhas no inverno e assim por diante. O solo dessa floresta é mais ácido, então não é um bom lugar para atividade agrícola. Resumindo, essa é a resposta da questão. São caducifólias, ou seja, as folhas que caem, com as estações do ano bem marcadas nas cores de suas folhas. Ao perder suas folhas, produzem grande quantia de humus, que, com a umidade local, produz ácido carbônico, tornando o solo ácido, dificultando a produção agrícola. Letra B. A letra B pede um fator climático que favoreça a existência de florestas temperadas. Olhando à esquerda do continente europeu, você identifica o Oceano Atlântico e ele traz umidade e impede o congelamento do sul da Europa. Por isso, a resposta é corrente marítima do Atlântico Norte, que leva a umidade ao continente e impede o congelamento nas áreas mais ao sul da Europa. A letra C pede um fator climático que justifica a predominância da tundra e da taiga na parte norte da Europa. A tundra é essa vegetação rasteira que aparece quando o gelo começa a derreter, e a taiga é uma floresta de coníferas, ou seja, essas árvores em forma de cone que se adaptaram para evitar a acumulação de neve em suas folhas, o que levaria à quebra dos galhos por causa do peso da neve. As duas são vegetações de lugares extremamente frios. Esse tipo de vegetação pode ocorrer em locais frios. Por ocorrer, em lugares frios, não poderia estar na zona tropical, por ser esta a parte mais quente do planeta. Ela ficaria em locais de zona polar ou de transição entre a zona polar e a zona temperada. Ou seja, de acordo com as imagens à direita, esse tipo de vegetação ficaria em locais de alta latitude, pois quanto mais perto do Equador, menor a latitude, e quanto mais perto dos polos, maior a latitude. O que nos leva à resposta da letra C. Latitudes próximas ao clima subpolar e polar. Esses climas impedem o crescimento de uma variedade de vegetação, limitando o desenvolvimento da paisagem vegetal. A gente colocou coisinha a mais porque tem um explique ali, então explicamos. Agora vamos aos testes. O teste da página 196 quer que encontremos as afirmativas corretas para assinalar a resposta certa abaixo, e isso de acordo com o relevo europeu. Na afirmativa 1 diz: a maior parte da população se concentra na região central do continente, onde estão localizadas as planícies mais extensas da Europa. E essa frase está certa, realmente tem uma parte mais baixa do relevo no continente lá, europeu, bem no centro, e esse relevo mais baixo facilita a vida das pessoas, por isso que eles se concentram nessa parte aí de planícies. Na frase 2 diz: no norte do continente estão situadas as montanhas mais antigas, desgastadas pela erosão das glaciações. E está correta também, sendo que as montanhas mais recentes se encontram ao sul. Na afirmativa 3 diz: os maiores rios europeus estão localizados na região sul e são muito utilizados para navegação e irrigação. Só que aí tem um detalhe: os maiores rios europeus estão localizados no sul. E olhando essa imagem, a gente percebe que ao sul tem um rio extenso, enquanto os outros estão fora da região sul. Por isso ela é falsa. Na frase 4 diz: na porção setentrional da Europa estão localizados os principais vulcões, entre os quais o Etna e o Vesúvio, ambos na Itália. Setentrional. Setentrional é o mesmo que na parte norte do continente e afirma que nesta parte
nessa parte norte estariam os vulcões Etna e o Vesúvio. Só que olhando para o mapa, você percebe que esses vulcões estão mesmo na Itália, só que isso também quer dizer que não estão na porção setentrional, que seria ao norte, pois a Itália está ao sul. O que faz dessa uma alternativa incorreta. A frase 5 diz: na região do Cáucaso, registram-se ao mesmo tempo a maior e a menor altitude do continente europeu. E esta alternativa também está certa, ou seja, a alternativa correta é a letra C. Agora vamos à próxima questão. A questão 2, sobre a hidrografia do continente europeu. Entre os maiores rios estão o Reno e o Danúbio e o Nilo. E aí, qual que é a questão aqui? O rio Nilo, ele não está na Europa. De acordo com a imagem aqui, você encontra o rio Nilo no continente africano e não no continente europeu. A frase da letra B. Alguns rios passam por apenas uma cidade importante, como o Sena, em Paris, o Tâmisa, em Londres, e o Reno, em Roterdã. Só que aí você tem uma exceção aí, o Tâmisa, em Londres. O Tâmisa, ele é uma exceção porque, como podem ver aí na imagem, ele passa por Londres, mas também por uma outra cidade importante, a Oxford, que inclusive tem uma grande e conhecida universidade com o mesmo nome da cidade. Por causa disso, ela é falsa também. A letra C diz: no sul do continente europeu há vários lagos formados por degelo em períodos pós-glaciação. Só que esse porém aí, falando que é no sul que tem esses lagos aí de pós-glaciação, você olhando a imagem percebe que não é bem assim. Esses lagos eles ficam na porção norte e não na porção sul. Na letra D, na Europa existe uma grande quantidade de mares. Alguns são classificados como abertos, outros como fechados e outros tantos como interiores. E aí, de acordo com essa imagem, você vê o Mar do Norte, que é aberto para o oceano, o Mar Báltico, que é mais fechado, e o Mar Negro, que fica no interior do continente. Por isso, a letra D é a resposta certa. Vamos à próxima questão. Questão 3. A questão 3 da página 197 nos leva a enumerar as afirmativas à direita com as suas definições à esquerda. Começamos com o item 1, corrente do Golfo. Ele sai da parte central do continente americano, ou seja, de um local quente, e vai para o lado ocidental da Europa, evitando o congelamento deste lugar. Então, colocamos o número 1 na segunda frase, que diz: atua no noroeste do continente, evitando o congelamento dos mares. E agora a gente vai para o item 2, maritimidade. Ela aumenta a umidade no local, levando à ocorrência de chuvas constantes, e essa umidade faz com que a temperatura máxima e a mínima não mude tanto, porque o oceano absorve o calor do sol aos poucos, mas também libera esse mesmo calor aos poucos. Por isso mesmo, à noite, ou em épocas de inverno, a temperatura não irá cair tanto quanto no centro do continente. Assim, marcamos o número 2 na primeira frase. Amplia a umidade, diminuindo a variação de temperatura local. E agora nos resta a latitude. Quanto mais perto da zona polar, maior a latitude e menor a temperatura. E quanto mais perto da zona tropical, menor a latitude e maior a temperatura. No caso do Brasil, seria maiores temperaturas ao norte e menores ao sul. Mas como estamos falando da Europa, leva a maiores temperaturas ao sul e menores ao norte. Assim, a resposta é a letra A. Vamos à próxima questão. A questão 4 da página 197 mostra essa imagem da vegetação da Europa do norte para o sul, ou seja, da parte mais fria para a parte mais quente. E com esta imagem temos que encontrar a alternativa certa. Na letra A, diz que a primeira vegetação da imagem é a tundra.
Olhando a imagem novamente, vemos que no primeiro quadro não tem só a tundra, mas tem duas vegetações, a tundra e a taiga. Por isso, essa vai estar errada. A letra B diz: no terceiro quadro, a vegetação é de floresta temperada, caracterizada por ser caducifólia, perde as folhas no outono e no inverno. Olhando a imagem, vemos que o terceiro quadro é realmente de floresta temperada. Por isso, a letra B está certa. Na letra C, diz que o quarto quadro tem estepes, mas na imagem o quarto quadro é a vegetação mediterrânea. Na letra D, diz que o quinto quadro tem vegetação mediterrânea, mas no quinto é estepes e pradarias. Então, somente a letra B está certa. Espero que tenham curtido, bom estudo e até mais!